A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Eu tinha feito um vídeo anterior, mas aí eu fui comunicada que o som, que estava sem o som, né? Eu escutei o vídeo antes de carregar, ele estava normalmente, mas depois que carregou o som ficou muito baixo, então estou fazendo um novo vídeo. Me perdoe em relação ao barulho do fundo, mas aqui é bem agitado, então tá difícil de pegar um momentinho sem barulho. E eu tô com o pé machucado, então a posição que eu tô aqui é para poder o pé ficar apoiado aqui. Mas vamos lá, lembrando que nos capítulos anteriores nós vimos que Salomão fez um templo para louvar, para edificar o nome do Senhor, né? E Davi teve em seu coração de fazer um templo ao Senhor, mas como Davi era um homem de guerra, Deus disse que não, para ele não fazer, porque ele tinha muito sangue nas mãos, mas que seu filho, o seu próximo filho, faria esse templo. Inclusive fez uma aliança com ele ali, de que não faltaria a sua descendência no trono de Jerusalém, contanto, obviamente, que seguisse os mandamentos, que mantivesse no caminho reto. Então, Davi preparou tudo, deixou materiais, deixou inclusive o desenho, a arquitetura, né? A planta, aliás, da planta foi feita, né? Porque Deus, quando ele tem um propósito nas nossas vidas, ele nos capacita para fazer tal propósito. Então Deus capacitou muitos ali para que trabalhasse de acordo às necessidades do templo. Inclusive, no final, Davi clamou ao povo para que ofertasse a casa do Senhor com ouros, todo tipo de metal, né? Para que fosse edificada a casa do Senhor. E essa oferta foi tão grande que Davi teve que pedir para cessar, para pararem de ofertar, até mesmo porque acho que já não tinha mais lugar para guardar, né? Então sobrou muita coisa. E Salomão edificou esse templo ao Senhor, né? Ele edificou a sua casa, ele edificou a casa de Deus, ele fez a sua própria casa, e terminando ali, ele fez uma oração ao Senhor, né? Agradecendo ali ao Senhor, obviamente, por tudo, e pedindo ao Senhor, né, que os olhos estivessem atentos ali ao templo do Senhor. E estamos no segundo livro de Crônicas, né? Hoje a gente vai ver a partir do capítulo 7. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes serviam em seus ofícios, como também os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, quando Davi o louvava pelo ministério deles. E os sacerdotes tocavam as trombetas diante deles, e todo o Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do átrio, que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito não podia caber o holocausto e a oferta de alimentos,
e a gordura. Olha só, né? As ofertas ali foram tantas ao Senhor que não tinha espaço suficiente na casa do Senhor, e aí então tiveram que, no meio do átrio ali, fazer ou preparar ali, consagrar aquele ambiente ali para receber o sacrifício ao Senhor, né? E a gente continua no versículo 8. E assim, naquele mesmo tempo, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. E no dia oitavo, realizaram uma assembleia solene, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, despediu o povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os olhos e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só um parênteses aqui, né? Porque os ímpios, né, as pessoas que não entendem, as pessoas que não servem a Deus e não entendem, ficam imaginando assim, fica pensando, poxa, se humilhar, então acaba você ser submisso. Gente, realmente é isso mesmo, ser submisso a Deus. Por que ser submisso a Deus? Primeiro, Ele é o Criador dos céus, da terra e de tudo quanto neles há. Então, Deus é o soberano, né? Deus é o Altíssimo. Nós temos que ser submissos a Ele, porque Ele sim é o nosso rei, Ele sim é o nosso comandante. Então, nós não seguimos as regras, nós não seguimos as leis, e as leis se basearam aonde? Na palavra do Senhor, porque você sabe que mentira é errado, você sabe que mentira é feio, você sabe que não se deve roubar. Da onde veio tudo isso? Hoje tem a lei dos homens, mas de onde surgiu esse conhecimento de que é errado, né, de que não faz bem, que não é bem visto isso? É da palavra do Senhor, são os mandamentos, né? Os mandamentos é a base de todas as leis. Então, os mandamentos são a base, né? É a base, tá certo. Os mandamentos é a base de todas as leis. Então, são a base. Perdão, gente, de vez em quando me atrapalho. Mas assim, então a gente tem que realmente seguir os caminhos do Senhor. E a gente sabe que, porque tudo que está escrito na Bíblia está se cumprindo, todas as profecias estão se cumprindo. Então a gente vê ali que realmente Deus, a Bíblia é um manual de como devemos viver. As histórias antigas servem para nos mostrar, né, de como foi a vida aqui na Terra, como os seres humanos agiram durante esse tempo todo. Deus, enquanto nós estamos na presença do Senhor, a gente passa por provações, por aflições, como todo mundo. Imagina só, Jesus Cristo foi crucificado. O único ser humano santo que existiu, que existe, que existirá, ele foi crucificado, ele foi humilhado, ele foi torturado. Então, a gente, imagina nós, réis mortais, né? Então, a gente tem que sempre estar nos caminhos do Senhor, porque quando nós andamos nos caminhos do Senhor, Ele nos abençoa, Ele nos protege. Quem anda nos caminhos do Senhor nunca vai ficar doente, nunca vai ser assaltado, nunca vai acontecer nada. Não, nós vivemos aqui nesse mundo, nós estamos à mercê aqui do mundo, do que pode acontecer aqui no mundo. Mas quando estamos no caminhos do Senhor, Ele nos indica o caminho certo que devemos levar, que devemos andar, porque Deus sabe o que vai acontecer, né? Ele sabe tudo o que vai acontecer. Então, Ele vê que o nosso caminho, nós estamos indo por aqui, Ele vê que se a gente continuar por aqui, vai acontecer uma coisa muito ruim ali na frente. Então, o que Ele faz?
ele não pode tomar a decisão por nós. Ele nos deu o livre-arbítrio exatamente para isso. Então, nós temos que decidir se vamos por aqui, continuaremos no nosso caminho, ou que ele vai nos mostrar o outro caminho, se nós vamos pelo caminho que ele escolheu para nós. Quando ele escolhe um caminho para nós, é porque ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, se eu vou pelo caminho dele, aquele mal que poderia acontecer para mim não vai acontecer, porque eu escolhi outro caminho, que foi o caminho que Deus me proporcionou. Mas se eu continuar no meu caminho, aquilo que estava para acontecer vai acontecer. Por quê? Porque eu decidi que aquilo vai acontecer, porque eu decidi me manter nesse caminho. Então, a humilhação não é humilhação de coisa ruim. A humilhação é entender que Deus é soberano, que Ele está acima de tudo e de todos, né? Nós somos criação dele e Ele nos permitiu nos tornarmos filhos dele a partir do momento que a gente o segue, que a gente o adora, que a gente o sirva, que a gente se batiza nas águas. Ele deu o Espírito Santo para viver, para habitar dentro de nós. E a gente continua ali no versículo 15. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: porque fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? Então dirão: porque deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. Então, Deus nos mostra como será a nossa vida andando junto com ele, como será a nossa vida sem ele. A opção é nossa, né? Você tem o livre-arbítrio, eu tenho o livre-arbítrio, eu escolhi servir a Deus, eu escolhi seguir os caminhos de Jesus Cristo. E eu peço a Deus todos os dias, não que Ele esteja comigo, porque Ele sempre está comigo, Ele sempre está com você, Ele é onipresente, Ele está em toda a parte, mas eu peço a Deus para que eu esteja sempre com Ele, porque não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. Então eu peço a Deus que Ele permita que eu sempre esteja com Ele, e que se por um acaso, como diz a própria Bíblia, meu pé vacilar, que Ele me dê um puxãozinho de orelha ali e me chame de volta para a presença dele, né? Porque Deus, Ele é fiel, Ele o tempo todo está a favor dos seres humanos, o tempo todo Ele está a nosso favor, Ele está nos buscando, Ele está nos mostrando o caminho, né? Nós que muitas vezes não vemos, nós que muitas vezes nos afastamos do Senhor, mas Ele não se cansa, Ele continua insistindo para que a gente volte para o caminho certo. E a gente continua no capítulo 8. E sucedeu ao fim de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, que Salomão edificou as cidades que Irão lhe tinha dado e fez habitar neles os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate-Zobá e a tomou. Também edificou a Tadmor no deserto e todas as cidades de provisões que edificou em Amate. E até o versículo 10 fala sobre as cidades que foram tributadas, ou seja, que pagavam impostos para Salomão. E no versículo 11, e Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que lhe tinha edificado, porque disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel,
porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor que tinha edificado diante do pórtico, e isto segundo a ordem de cada dia, fazendo estas ofertas conforme o mandamento de Moisés, nos sábados e nas luas novas e nas solenidades 3 vezes ao ano, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa da tenda. Também, conforme a ordem de Davi seu pai, designou as turmas dos sacerdotes para seus ministérios, como também os levitas acerca dos seus cargos, para louvarem e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia, e os porteiros pelas suas turmas a cada porta, porque assim tinha mandado Davi, o homem de Deus. E não se desviaram do mandado do rei aos sacerdotes e levitas em negócio nenhum, nem acerca dos tesouros. Assim se preparou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar, e assim se concluiu a casa do Senhor. Então fez Salomão a Ezion-Geber e a Elote, a praia do mar, na terra de Edom, e enviou-lhe Irão, por meio de seus servos, navios e servos pátricos do mar, e foram com os servos de Salomão a Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão. Só peço desculpas que de vez em quando tem um cortezinho aí no vídeo, é porque aqui, devido ao barulho e tal, quando o barulho está muito alto, eu faço uma pausa. E a gente continua no capítulo 9, e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo com questões difíceis, com um grande séquito e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas, e foi ao Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. Lembra que nós vimos, né, quando Salomão foi escolhido por Deus para ser o rei ali em Israel, Deus perguntou a ele: o que queres, né? Então, Salomão, o que ele pediu? Ele pediu sabedoria ao Senhor. Ele pediu sabedoria para guiar o povo do Senhor. Então, essa fama de Salomão de ser um homem muito sábio, né, de ser abençoado com sabedoria por Deus, rodou ali o mundo todo. Então, essa rainha, ela veio exatamente para testificar se realmente era um homem sábio ou não. E a gente vai continuar na história aqui para vocês verem o que acontece. E Salomão lhe respondeu todas as suas questões, e não houve nada que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si. Então disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, não cria naquelas palavras, até que vim e meus olhos o viram, e eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque Deus ama a Israel para estabelecê-lo perpetuamente. Por isso te constitui o rei sobre eles, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas. E nunca houve tais especiarias quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. O costume daquela época era sempre que fosse visitar um reino, levar presentes, né? E esses presentes, obviamente, era o melhor da própria terra ali. Então, especiarias, por exemplo, só eram essas especiarias somente no reino ali que tinha, né? Somente ali no palácio, vamos dizer assim, né? Para ficar mais fácil de entender nos dias de hoje. E no versículo 10 a gente continua. E também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas. E de madeira de algumins o rei fez balaústres
para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e saltérios para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e tudo quanto lhe pediu, mais do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e seus servos. E o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão era de 666 talentos de ouro, afora o que os negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido. Para cada pavês destinou 600 ciclos de ouro batido. E aqui eu vou pular algumas coisas aqui, porque é em relação ao que foi feito, né? Isso não é relevante para nós no momento. E aqui continua falando sobre de como foi feito o material que foi usado e para que foi usado. No versículo 22, assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra em riquezas e sabedoria. E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada um trazia um presente, vasos de prata, de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Assim faziam de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 estrebarias para os cavalos de seus carros e 12.000 cavaleiros, e colocou-os nas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém, e dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus e até o termo do Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém como pedras e cedros em tanta abundância como as figueiras bravas que há pelas campinas, e do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. Os demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel. E dormiu Salomão com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui, no segundo livro de crônicas, aqui é um resumo, né, de tudo o que aconteceu, mas nós já vimos que Salomão mostrou todas as riquezas ali para a rainha Sabá, né? E, obviamente, ele não consultou a Deus sobre isso. Ele abriu suas portas e, com isso, Deus se desagradou. Eu vou dar uma olhadinha onde que estava esse assunto e depois, no próximo vídeo, eu falo para vocês sobre isso. Porque a gente não pode esquecer de que tudo... Eu tenho sempre esse costume... tudo que eu vou fazer, a minha vida toda, assim, de pensamentos, de sentimentos, de atitudes, tudo eu entrego nas mãos do Senhor. Eu peço para que o Senhor me guie e, obviamente, que seja feita a vontade dele, porque a vontade do Senhor é bem melhor do que a minha, porque a vontade do Senhor é para o nosso bem, é para a nossa proteção, e muitas vezes a gente acaba esquecendo disso. A gente acha que as nossas atitudes é que vão dar o resultado, e não é assim que funciona. A gente toma decisões sem consultar a Deus, e muitas coisas podem acontecer, muitas coisas podem cair, podem arruinar-se por nossas atitudes. Então, os meus desejos, os meus anseios, tudo eu entrego nas mãos do Senhor, e eu peço sempre para que Ele me guie e que prevaleça a vontade dEle, porque eu sei que se eu andar de acordo à vontade dEle, eu vou me dar bem, porque Deus quer o meu bem, Deus quer o seu bem, e Ele faz de tudo para que nós fiquemos na presença dEle. É que o ser humano, como a própria palavra diz, a malignidade vem desde a meninice, né? O ser humano, ele realmente é egoísta, ele é egocêntrico, ele é ambicioso, e nisso a gente quer fazer as nossas vontades e esquece de consultar quem realmente sabe o que é melhor, né? Lembro também do tempo, né? A mãe sempre está ali, sempre está mostrando para a gente o caminho, e a gente fica naquela, não, me deixa, eu quero ser dono do meu próprio nariz, né? Quero andar
sem dar satisfação a ninguém, e no final das contas, quando a pessoa se torna mãe, acaba lembrando de tudo o que passou na infância, principalmente na adolescência, e lembra, falou, poxa, realmente minha mãe tem razão. E é assim a vida, né? Deus está ali nos mostrando o caminho, a gente é que acaba se afastando do Senhor, mas no final das contas a gente acaba percebendo que realmente o Senhor, como sempre, tem razão. Devíamos ter desde o início seguido a palavra dele. Mas Deus é tão misericordioso, é tão bondoso, tão amoroso, que ele sempre nos perdoa. Obviamente, quando esse arrependimento vem de coração, né? E ele sempre procura fazer o que é melhor para nós. E que eu espero que que Jesus Cristo toque em seu coração, que Jesus Cristo abra os seus olhos para que você se volte para ele sempre, para que você o busque sempre. Senhor Deus e Pai, glorificado, exaltado és o teu santo nome, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tua palavra, por tua mensagem, Pai. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Eu não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe, Pai. Toque em seu coração, arranque todo o mal dela, Pai. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Toque em sua vida profissional, toque em sua vida sentimental, toque em sua saúde. Eu repreendo todo o mal que está nessa vida em nome de Jesus e ordeno que saia agora de uma vez por todas. Eu peço a Ti, Pai, por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Não somos nada sem Ti, necessitamos de Tua sabedoria e de Teu discernimento, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.